Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje vamos apresentar uma obra muito importante da literatura brasileira, o poema épico Caramuru. Nosso objetivo aqui é explicar o contexto histórico, o enredo, as ideias e também as contradições presentes na obra. Ao longo do vídeo, cada um de nós vai trazer um aspecto dessa epopeia para que possamos compreender não apenas sua importância literária, mas também seu papel na construção da visão colonial do Brasil. O poema épico Caramuru foi escrito por José de Santa Rita Durão e publicado em 1781, durante o período colonial brasileiro. Ele se insere no movimento literário do arcadismo, que valorizava a simplicidade, o equilíbrio e a inspiração nos clássicos da antiguidade. A obra narra a trajetória de Diogo Álvares Corrêa, o português que sobreviveu ao naufrágio no litoral da Bahia e passou a ser chamado de Caramuru, ou o Filho do Trovão. Mais do que um relato histórico, o poema constrói a imagem de um herói civilizador, misturando realidade e mito, para exaltar o papel do colonizador português. O arcadismo no Brasil surgiu como uma reação ao barroco, propondo clareza, simplicidade e racionalidade. Os escritores arcades se inspiravam em autores clássicos e buscavam criar obras que valorizassem a ordem e a harmonia. Dentro desse contexto, Santa Rita Durão escolhe escrever um poema épico, gênero tradicionalmente usado para celebrar feitos grandiosos. O momento histórico também influenciava a obra. O século XVIII era marcado pelo domínio colonial português e pela ideia de que a colonização era uma missão civilizatória. Assim, Caramuru se torna não apenas uma produção literária, mas também um reflexo do pensamento político e religioso da época. O herói Caramuru, Diogo Álvares Corrêa, era um náufrago português que chegou ao litoral da Bahia no século XVI. Era um homem perdido em terras desconhecidas, vinda de outro lado do oceano, em uma época em que navegar já era quase um salto no escuro. Quando os indígenas, os povos originários de lá, o encontraram, ficaram impressionados com algo que nunca tinham visto antes: suas armas de fogo. Para eles, aquilo parecia magia, como se fosse algo sobrenatural, como se ele tivesse domínio sobre forças da natureza. E foi daí que surgiu o apelido Caramuru, que significa filho do trovão. Mas a história não para aí. No poema de Santa Rita Durão, essa figura histórica ganha ainda mais proporções. Ele não é apenas um sobrevivente do acaso, mas se transforma em um verdadeiro herói épico, colocando lado a lado com os grandes personagens da literatura clássica. O relacionamento de Caramuru com os povos indígenas é fundamental para a narrativa. Ao chegar ao Brasil, ele encontra uma realidade muito diferente da europeia, costumes, línguas e tradições. Entre esses costumes, o que mais causava estranhamento era a antropofagia, prática que os europeus condenavam. Mesmo assim, Caramuru consegue conquistar respeito e autoridade, tanto pela força de suas armas quanto pela coragem pessoal. Aos poucos, ele deixa de ser um forasteiro perdido e passa a ser reconhecido como uma figura de liderança. Sua relação com os nativos simboliza o início do processo de contato, adaptação e conflito entre as culturas. No poema, Caramuru não aparece apenas como sobrevivente, mas como representante de uma missão maior: levar a fé católica e a cultura europeia aos povos indígenas. Ele é retratado como mediador entre mundos diferentes, alguém que traz conhecimento e ordem. Esse papel civilizador é uma característica típica das epopeias coloniais, nas quais o colonizador é visto como herói e o nativo como alguém que deve ser transformado. Santa Rita Durão, sendo religioso, reforça a ideia de que a evangelização era um dever dos portugueses. Assim, Caramuru se torna símbolo da colonização, entendida como ato de fé, mas que ao mesmo tempo apagava a cultura e a autonomia dos povos nativos. O estilo do Caramuru
segue o modelo das grandes epopeias clássicas. O autor utiliza recursos como inocações, descrições solenes, metáforas grandiosas e a exaltação do herói. A linguagem é elevada e formal, reforçando a ideia de que a história de Diogo Álvares Corrêa tinha importância universal. O poema dialoga diretamente com os Lusíadas de Camões, que também exalta feitos portugueses ligados às navegações. Além disso, remete à Eneida de Virgílio, que glorifica a fundação da Roma. Ao usar essa forma, Santa Rita Durão mostra como a literatura brasileira ainda estava profundamente ligada aos modelos europeus, mas também começa a dar identidade própria ao narrar episódios do Brasil. Apesar de sua beleza literária, Camuru carrega uma forte ideologia colonial. O poema critica os costumes indígenas, como o canibalismo, e os apresenta como sinais de atraso. Em contrapartida, valoriza a fé católica e a cultura europeia como únicas capazes de trazer ordem e civilização. Essa visão eurocêntrica legitima a dominação portuguesa e reforça a ideia de que os povos nativos deveriam ser convertidos e moldados segundo os padrões europeus. A importância histórica da obra Caramuru. O Caramuru é importante porque, além de ser um marco literário, também funciona como um documento histórico. Ele mostra como no século XVIII os intelectuais ligados à Igreja e à coroa portuguesa interpretavam a colonização. A obra defende a evangelização, a ordem e a submissão dos indígenas, apresentando isso como parte de um projeto divino. Ao mesmo tempo, revela como a literatura era usada como instrumento político e ideológico. Como instrumentos políticos e ideológicos moldam a forma como as pessoas entendiam o passado. Por isso, estudar Caramuru é essencial para compreender não só a literatura do arcadismo, mas também a construção da identidade nacional do Brasil colônia. Apesar de exaltar a figura do herói português, Caramuru deixa claro as contradições do processo colonial. Por um lado, o poema fala em civilização, fé e ordem. Por outro, esconde a violência, o sofrimento e a imposição cultural sobre os povos indígenas. Essa visão romantizada transforma o colonizador em salvador e os indígenas em bárbaro, reforçando o preconceito e justificando a dominação. Outra contradição está no fato de que, embora valorize o contato entre culturas, a obra só apresenta a versão europeia, silenciando as vozes indígenas. Hoje, podemos reinterpretar Caramuru como um exemplo de como a literatura pode transmitir ideologias, ao mesmo tempo em que nos convida a dar visibilidade a outras memórias, como a indígena e a afro-brasileira, fundamentais para entender a formação do Brasil. Conclusão e reflexão crítica. Em resumo, Caramuru é uma obra que une literatura, história e ideologia. Escrita dentro do arcadismo, ela exalta o colonizador português como herói civilizador, enquanto diminui os povos indígenas. No entanto, ao analisarmos a obra hoje, podemos enxergar tanto sua importância literária como suas limitações ideológicas. Ela nos ajuda a compreender como o Brasil colonial era visto pelos europeus e nos alerta para a necessidade de ouvir outras vozes que foram silenciadas. Assim, o estudo de Caramuru não serve apenas para conhecer o passado, mas também para refletir sobre o presente e sobre a construção da nossa identidade cultural.